porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo, porque elas são histórias guiadas pelo Espírito Santo. Entende? Uma coisa é você seguir um padrão de uma história, de uma vida, de um exemplo que não é divino. Outra é você agora seguir o exemplo de uma vida que foi operada pelo Espírito Santo. No livro Ciência do Bom Viver, na página 365, eu leio assim: lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Homens cuja influência foi mais eficaz no reerguimento do mundo. Eram simples nos gostos e nos hábitos. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conceber e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem. Entenderam o texto aqui de Ellen White e o dom profético para nós? Amados irmãos, a pergunta é: estes homens do passado eram falhos? Sim. Eram pecadores? Sim. Mas se tornaram, pelo poder de Deus, padrão de exemplo para toda a história da humanidade, especialmente para os finais da história, os últimos dias, porque eles viveram sob a dependência da vontade do Senhor. Eles estavam determinados a não desviar dos caminhos de Deus. Eles permaneceram como padrão de vida. Eles servem para nós de aprendizado, ensinamentos de como devemos proceder e prosseguir sob a direção e a segurança do Senhor. Amém? Uma pequena introdução para que você possa ter uma ideia do que serão as histórias a partir da primeira história de hoje para os nossos dias, vindo do passado como algo muito real e muito moderno para os dias que vivemos. Gênesis capítulo 3, versículo 9. A primeira história e o título da história é: Filho, onde estás? Essa é uma pergunta que ela se encaixa com todos nós, porque esta é uma pergunta que precisa calar na nossa alma todos os dias, porque todos os dias nós vamos para algum lugar, não é verdade? Todos os dias nós caminhamos em alguma direção, e a pergunta de Deus, ela é uma só para aquele filho que ali estava agora sem rumo, pois ele precisava então responder para Deus. E a primeira parte, cada mensagem, ela é dividida em 3 partes: estilo de vida, missão e juízo. Todas as histórias seguirão nessa direção: o estilo de vida daquele personagem, daquela família, a missão desenvolvida por aquele personagem, por aquela família, e o juízo, como via o juízo aquele personagem e aquela família. Gênesis capítulo 3, o verso 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão e Eva, eles foram criados por Deus, e a criação de Adão e Eva foi uma criação à semelhança de Deus. Rapidinho para você entender isso aqui: Adão e Eva, eles foram criados à imagem de Deus física, e no livro Patriarcas e Profetas diz que o homem deveria ter a imagem de Deus na aparência exterior. Isso quer dizer que fisicamente ele era a imagem de Deus. Na segunda parte, e eu tenho até, se você quiser depois, para entender melhor isso, olha para você ver aqui algo muito interessante.
A palavra que formou o homem, no capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. É a palavra yatsar. Sabe o que significa? Moldar, modelar. Então, se Deus estava modelando agora um ser que seria a sua imagem, então qual é a aparência de Deus? Semelhante o quê? A imagem que Adão veio: braços, pernas, olhos, cabeça. No segundo ponto, eu convido você agora para entender a outra semelhança, porque o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, 26 diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, fisicamente, ele era a imagem de Deus. E agora, qual é essa semelhança com Deus? No livro Patriarcas e Profetas, na página 45, diz assim: o homem deveria ter a imagem de Deus como no caráter exterior e interior. Pastor, onde você quer chegar no final dessas histórias com esta ideia? Se lá no princípio Deus criou o homem à sua imagem física e à sua semelhança moral, a pergunta é: a restauração que Deus quer fazer no coração humano para os últimos dias, como é esta restauração que Deus quer operar no coração humano? Então, Patriarcas e Profetas diz para nós que ele tinha o quê? Semelhança no caráter. Então, a bondade de Deus, bondade de Adão. Então, o amor de Deus, o amor de Adão. Entende? A diferença é que Adão era criatura e Deus era o Criador. E não há como se comparar. Por isso a palavra que se usa aqui é a palavra demur, que significa semelhança, parecido. Entende bem? O caráter de Deus é inigualável, mas o caráter de Adão é um caráter semelhante ao caráter de Deus. O caráter para a geração que estará pronta, em pé, para a volta de Jesus, é um caráter à semelhança de quem? De Deus. Você respondeu muito bem. De Deus. A nossa meta é buscar a semelhança com o caráter de Deus. Amados irmãos, todos os traços do caráter de Adão eram puros. No livro Patriarcas e Profetas, na página 49, diz assim: Deus fez o homem reto, deu-lhe nobres traços de caráter, sem nenhum pendor para o mal. Que angústia para você e para mim, que somos quase na totalidade com a tendência e o pendor para o mal. Entende bem como você e eu devemos viver os últimos dias? Pois se Deus vai levar para a eternidade, para o céu, e eu vou ler para vocês daqui a pouco um texto que Deus diz quando é que vai haver o retorno de Jesus. Tem ligação com o caráter. Eles eram revestidos por uma luz. E agora em Gênesis capítulo 3, o versículo 7, diz assim para nós. Eu convido você para ler comigo. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ciência do Bom Viver, na página 462, diz para nós que quando eles cederam ao tentador, a luz se retirou deles e eles, perdendo as vestes da santidade. Adão e Eva agora, que tinham um caráter puro, íntegro e perfeito, eles perdem agora aquilo que eles tinham, que era a luz da santidade divina. Entendem bem? Do caráter divino. Na carta 91 de 1900, Ellen White escreveu o seguinte: os olhos de Adão e Eva foram realmente abertos, mas para quê? Para ver a sua própria vergonha e ruína, para perceber que as vestes de luz celestial que eles haviam servido de proteção
não mais os envolviam como uma salvaguarda. Estavam eles agora desprotegidos. Estamos nós desprotegidos, não estamos blindados se não for a luz que rodeia a vida com a presença de Deus, queridos. Porque a juventude fica com um medo danado, e graças a Deus por esse medo, quando eles vão a um terreno, a um lugar que não deveriam ir. Eu estive no distrito de Pouso Alegre, e lá tinha um jovem, e esse jovem estava em pecado. Ele transgredia o sábado, ele cresceu na igreja, e quando chegou o período da faculdade, ele foi agora estudar na sexta-feira à noite. E ele dizia para mim: pastor, especialmente quando você pregava, quantas vezes eu atravessei a rua olhando para todos os cantos e com um medo danado. Por quê? Porque ele tinha consciência que estava em pecado consciente. E ele tinha então o quê? Ele tinha medo. Ele não sentia blindado. Queridos, em pecado não podemos estar blindados. Estamos desprotegidos. Por mais que o Espírito Santo vá a todos os lugares, nós estamos desprotegidos. Por isso, nesta manhã, o meu convite para você e para mim: deixemos o pecado consciente que nós praticamos. Pecadores somos, mas podemos deixar o pecado consciente. Pastor, pecamos todos os dias? Todos os dias nós pecamos. Pastor, nós somos pecadores todos os dias? Todos os dias somos pecadores. Mas no momento em que temos a ciência de um pecado, nós devemos fazer o quê? Abandoná-lo, deixá-lo. O texto continua ainda: foram abertos os olhos para ver que a nudez era o fruto da transgressão. Na história da redenção, 38 diz assim: o culpado casal experimentava uma intuição do pecado, sentia um terror pelo futuro, uma sensação de necessidade, uma nudez de alma. Queridos, nada de namoro com o pecado. Irmãos, nada de intimidade com o pecado. Isso não é nosso, isso não é para nós, isto é para o diabo. É ele que gosta do pecado, é ele que proporciona o pecado, e nós somos de Cristo. Amados, há muitas coisas maravilhosas que nós gostaríamos de compartilhar nessa história maravilhosa aqui de Adão, mas nós precisamos avançar e conhecer um pouco mais sobre o estilo de vida deste homem, deste casal, desta família. No livro 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 4, o apóstolo Pedro vem agora e ele diz qual é o plano de Deus para a nossa vida. Nós acabamos de ver que Adão perdeu a santidade, correto? Nós acabamos de ver que Adão agora ele teve uma separação, mas o plano de Deus para nós, para os nossos dias, está em 2 Pedro capítulo 1 e o verso 4, diz: sejais co-participantes da natureza divina. Para os últimos dias, o apóstolo Paulo ele escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 12, a promessa de Deus é: o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Amados irmãos, o plano de Deus não é simples para esses dias. E agora João, escrevendo para os últimos dias, para próximo da volta de Jesus, em 1 João 3,2, ele diz: seremos semelhantes a Ele. Quando Adão e Eva foram criados, o texto diz: façamos o homem, 1,26, Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o apóstolo João usa só a segunda parte desse verso agora. Olha que coisa interessante. Ele vem agora e ele diz que nós vamos ser semelhantes. No momento do selamento, nós vivemos próximo ao fechamento da porta da graça. Queridos, hoje Cristo está no santuário celestial.
Ele intercede por nós, e Ele opera aqui no dia a dia, através do Espírito Santo, a restauração da sua imagem e semelhança. É lógico que hoje eu vou continuar com o meu físico, e o meu físico vai piorar, e chegará um momento que vai estar bem desgastado, e se Jesus não voltar, o que vai acontecer? Eu e você, alguns de vocês, vamos para a sepultura. Mas o caráter puro e santo, que antes da morte nós precisamos buscar viver, ele precisa ser trabalhado hoje. É esta semelhança que Deus quer fazer por nós. Amados irmãos, e a promessa em Apocalipse 18:1 é: toda a terra será iluminada com a sua glória. É a glória do alto clamor, é a glória da chuva serôdia. Foram aqueles homens que as pessoas olhavam e diziam: vocês estiveram com Cristo. Lembra dos discípulos? Vocês são cristãos, vocês estiveram com Cristo. Para fechar esse ponto, parábolas de Jesus na página 69. Eu falei que eu ia citar esse texto, eu falei? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Entendeu? Eu e você podemos pregar o Evangelho? Podemos. Mas se não tivermos... Página 69, parábolas de Jesus. Queridos, é o caráter de Cristo que chama a atenção do mundo, que é a pregação mais poderosa do Evangelho. De boca calada, só às vezes caminhando, só às vezes assentado, as pessoas podem o quê? Assistir a semelhança com Cristo. Amados irmãos, no livro Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, lá o sábio diz para nós que Deus, olha que coisa interessante, pôs a eternidade no coração do homem. Então, desde que o homem foi criado, ele foi criado com o propósito para ser um homem eterno, para viver para sempre. Patriarcas e Profetas, na página 49, diz: a obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Não sejamos ingênuos a isso, irmãos. Deus não vai levar para o céu quem não tiver um caráter puro, íntegro, um caráter de humildade, um caráter de mansidão. Mas isso é impossível para nós desenvolvermos na nossa vida diária, e é por isso que o Espírito Santo operou nos discípulos, e o Espírito Santo quer operar na nossa vida. Agora então, aquele casal, todos os dias eles iam à árvore da vida. Ali eles tinham um encontro especial com Deus, para a conservação da vida eterna. No livro Desejar Todas as Nações, 251, diz: a devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e seu discípulo, que o cristão se torna como ele em espírito e caráter. Eu não sei como você se sente quando ouve essas mensagens. Para mim são mais duras e fortes do que daqui da frente, se eu começasse a citar: você deve estar fazendo isso de errado, você deve estar fazendo aquilo outro de errado. Você me entenderam bem? Porque aqui está dizendo, queridos, que é algo impossível para nós, e que se não nos rendermos por completo a Cristo, não vamos alcançar essa experiência. Amados irmãos, ali tinha um lar perfeito, uma instituição divina. E eu quero falar rapidinho agora para os casais. Queridos casais, precisamos viver tão intimamente como casal. Não estou falando de sexualidade, não estou falando de carinho e carícias, eu estou falando de corações, de sintonia, de harmonia. Olha o que nós podemos ler no comentário bíblico adventista, na página 210. Existe entre ambos uma unidade de corpos, uma comunidade de interesses e uma reciprocidade de afeições.
Por isso, quando o Criador, quando a Bíblia relata para nós, e se tornarão uma só carne, acabou os sonhos dele, acabou os sonhos dela, agora são o quê? Os nossos sonhos. Acabou a minha individualidade, acabou a individualidade dela, agora somos o quê? Somos um só. Nesta manhã, eu queria implorar, não ande para cá, irmã, não ande para lá, irmão, andem juntos na direção de Deus. As decisões, os planos, os sonhos, as aspirações. Amados irmãos, Patriarcas e Profetas, na página 46, diz assim: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Precisa estar na sintonia da Bíblia, nas ordenanças. Em casa, as coisas, como vamos ser, como vamos viver, como vamos fazer o culto, com isso aqui, aquilo outro, tal, tudo o casal precisa buscar estar em sintonia para ter o quê? A bênção de Deus. Agora eu queria convidar vocês para nós conversarmos sobre algo muitíssimo importante, porque é uma verdade presente para os dias em que nós vivemos, sobre a residência. Aonde foi colocado aquele casal para viver? Com que propósito Deus estabeleceu a residência daquele casal naquele lugar? Gênesis capítulo 2 e o versículo 8. Vamos ler diretamente da Bíblia, conhecendo agora aonde morava Adão e Eva, aonde morava esse Filho de Deus aqui, que é a mensagem para esta manhã. Capítulo 2, o versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Vamos lá, entenda bem agora o assunto, e é sério, não se assuste, porque é bíblico. Todas as histórias da Bíblia são histórias divinas. Aqui está dizendo para nós que Deus plantou um jardim, e Deus vem agora e fixa a residência do casal no jardim. Isso quer dizer para nós que Adão e Eva, eles moravam em meio à natureza, e em meio à natureza, um lugar maravilhoso, um lugar propício para o quê? Para que eles pudessem estar cada vez mais próximos de Deus. Agora a minha pergunta é: poderia Deus ter estabelecido uma pequena cidade ou uma pequena vila e ali construído uma casa para Adão e Eva, e ali então colocado o casal, e aí então declarasse: aqui é a sua residência? Leiamos o que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 114 e 115. Aproxima-se o tempo, ouça com atenção, preste atenção. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvo dos juízos divinos. As cidades ímpias do nosso mundo serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. A pergunta é para nós nesta manhã: daqui a 100 anos será o tempo que Ellen White escreveu para nós? Daqui a 10 anos será o tempo em que ela escreveu que as cidades receberão os juízos de Deus? Daqui a 1 ano será o tempo que ela escreveu esse texto? Ou é hoje o dia em que chegou o tempo para enxergarmos que as cidades vivem como sendo varridas pelo juízo? Irmãos, muitos não gostam de tratar desse assunto. Cidade e campo. Qual é a questão de viver na cidade e de viver no campo? Vou ler um pouco mais e depois converso com vocês. Manuscrito 76 de 1905. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental
ou espiritualmente por residir na cidade. Nenhuma, ela diz. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tá bom? Posso parar? Ela prossegue agora sobre os filhos. Ai, como me dói o coração. Os nossos filhos, eles são a maior preciosidade que nós temos. Você e eu não trocamos nada pelos nossos filhos, verdade ou mentira? Ou porventura fazemos isso? Ela diz: tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Manuscrito 76, 1905. Para aquela época, ela escreveu essa mensagem. Para os nossos dias, o que ela escreveria? Amados irmãos, viver no campo e pregar na cidade, nas vilas, nas capitais, na vizinhança. Todos vão sair? Não. Alguns ficarão até o momento próximo dos últimos dias de selamento. Mas a maioria, ela diz que deveria, especialmente os que têm filhos, porque a influência é terrível sobre os nossos filhos nos dias em que vivemos. Eu digo para vocês que eu sonho não precisar mais da internet. Sim, eu sonho. Irmãos, vocês sabem, vocês estão acompanhando aí as discussões, as lives. Quem é por, quem é a favor, quem é contra. O que está escrito, Ellen White, se vocês lerem, vocês vão ver que ela diz: deve viver no campo e pregar na cidade. Vai ser fácil? Não. Vai desgastar o carro? Mais vai. Vai tomar mais tempo? Vai. Viver protegido e levar a proteção e a salvação das pessoas. Algumas pessoas vão continuar por um bom tempo na cidade. Por exemplo, se você chegar para mim, pastor, um casal bem estabelecido, que não tem filhos, e que pregam o Evangelho, eles devem sair da cidade? Quem sabe morar o mais perto da cidade, este casal. Mas casais que têm filhos, família que tem filhos, eu pergunto: você consegue controlar o seu filho com relação às influências? Caso não consiga, não é um bom lugar. É um preço alto. Nós vamos um dia conversar com vocês sobre isso mais tempo. Isso aqui não é nem 1% do que precisamos conversar, ok? Mas quem sabe você que está assistindo, vai assistir essa mensagem, você deve se perguntar agora: e aí? Avance no estudo, Vida no Campo, o livro, e o livro nas cidades. Como é que é o nome do livro? Tem um livro de Ellen White para as cidades e tem um livro para o campo. Vida no campo e vida nas cidades, alguma coisa assim, não estou me lembrando agora. Mas eu queria convidar você para entender qual é a qualidade de vida lá, qual é a qualidade de vida aqui, e você compara agora. Mas só que a vida simples, vocês lembram aqui que nós lemos como introdução que os homens que marcaram a história viviam vida simples? A vida no campo é uma vida simples. Sabe aquele sapato, salto alto, você nem vai lembrar mais dele. Sabe aquela roupa, aquele negócio de luxo, você nem vai se lembrar mais dele. Uma vida simples, uma vida sem apego às coisas desta vida. O plano de Deus é restaurar as famílias, porque Apocalipse 12 diz que ai da terra, o diabo desceu até vós, e ele desceu para destruir o lar, e ele tentou destruir o lar de Adão e Eva. Mas Malaquias 4 verso 5 diz que o Espírito Santo nos últimos dias, o texto diz: enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Amados irmãos, Sign of Times, 20 de junho de 1911. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Culto no lar. A família. A família está com foco nas coisas de Deus. Eu faço um apelo nessa manhã, irmãos. Não gasta tempo com bobeira. Não gasta tempo com besteira, irmãos. Não vai te levar e não vai me levar a lugar nenhum, irmãos. Sentar diante de uma televisão, irmão, para ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enquanto às vezes eu não consigo ficar 10 minutos em cima da Bíblia. Irmãos, tempo para Deus. Agora então, eu quero falar com vocês rapidinho sobre a educação dos filhos. Olha, outra situação. Gênesis 3:8 diz: ouviram a voz do Senhor Deus pela viração do dia. Ali no Jardim do Éden, no livro Educação, página 20, diz que foi estabelecida uma escola modelo no Éden. No livro Educação, na página 21, diz que o Pai Celestial dirigia pessoalmente a sua educação. Na mesma página 21 diz: o livro da natureza que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. O aprendizado dos filhos de Deus no Jardim do Éden foi através da natureza. Eu vou ler agora para você já, nem vou fazer muitos comentários aqui. A educação de Jesus. Página 77 do livro Educação diz: sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. No trabalho útil, não deixe o seu filho viver uma vida ociosa. Arranja trabalho para ele. Do estudo das Escrituras, os nossos filhos precisam estudar a Bíblia. Do estudo da natureza, os nossos filhos precisam conhecer sobre a natureza. A gente chega para uma criança, essa folha aqui é folha de que planta? Eu já ouvi histórias de crianças que não sabem nem o que é um canarinho, irmãos. Que é o que? O pássaro, talvez mais conhecido nosso. É só para a gente ter uma ideia da linha de conhecimento. Opa, peraí. Será que uma criança já de 10 anos pode me ensinar um pouquinho sobre esse aparelho? Até desmanchar esse problema. Pode. Vocês estão rindo, né? Uma criança de 10, de 15 e às vezes de 20 anos consegue se virar numa hora difícil? Poucos sabem. Porque a mente, ela não conseguiu trabalhar o autodidata. Olha que coisa interessante. Por mais que desenvolva o autodidata para a tecnologia, mas não desenvolve o autodidata para aprendizado da vida diária. Entendem bem? E Jesus, e foi trabalhado isso, olha o que diz mais, da experiência da vida e das guias divinos. Amados, Jesus, ele não foi para a escola dos profetas, para a escola dos rabinos daquela época. E muitos outros não frequentaram escolas e marcaram a história. O que adianta os nossos filhos saberem muito de geografia, de matemática e de português e não saber da vida? O que adianta? Bom, agora então aquele casal, quando foram colocados no Jardim do Éden, Adão e Eva, o texto de Gênesis 2,15 diz que colocou eles no Jardim do Éden para cultivar e guardar. Eles deveriam agora administrar. A palavra guardar aqui significa chamar, que significa proteger, que significa preservar, que significa segurar firmemente. Eu quero conversar com vocês sobre algo sério. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer o quê? Para a glória, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que vem para nós, queridos, nós devemos cuidar e administrar, porque pertence a quem? A Deus. A esposa pertence a quem? A Deus. Os nossos filhos pertencem a quem? O seu salário pertence a quem? Eu estou falando de mordomia cristã aqui. Eu estou falando isso agora. Estou falando dos 4 T's da mordomia cristã.
Eu estou falando do nosso tempo. O nosso tempo, ele é para ser administrado para a glória de Deus. E Adão deveria saber administrar bem o seu tempo. Eu estou falando do tempo do nosso corpo, que pertence a quem? Que pertence a Deus. Queridos irmãos, nós não podemos cuidar do nosso corpo como nós bem entendemos. Nós não podemos transgredir, quebrar um dos remédios da natureza, que é o repouso. Nós não podemos dormir a hora que a gente bem entende e a quantidade de horas que nós bem entendemos. No outro remédio da natureza, irmãos, que é a questão da alimentação. Nós não podemos comer o que bem entendemos, irmão. Nós precisamos segurar firmemente qual o regime? O regime do Éden. E o regime do Éden é o regime que Deus deu para Adão e Eva, capítulo 1 e o versículo 29. O que eles deveriam comer? Nesta manhã eu estou fazendo um apelo para nós. É verdade presente, irmãos. Adão vivia lá, devemos viver cá. Adão cultivava lá, guardava lá, nós devemos guardar aqui também. Deus espera que sejamos bons mordomos dos nossos talentos. Amados irmãos, o que fazemos com os dons que Deus nos dá? Com os talentos que nós temos? Amados irmãos, o que fazemos com o dinheiro que vem para a nossa mão? Tem uma história que nós vamos estudar aqui para os nossos dias do passado, que você vai ficar impressionado quanto foi que Deus pediu de tesouro para uma família e como eles deveriam administrar aquele tesouro. Vamos avançar? Capítulo 1, verso 29, já falei para vocês, lá no Jardim do Éden. Mas eu vou ler o que Ciência do Bom Viver, na página 317, diz: volvam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio. Quem escreveu isso? Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 317. Eu vou falar rapidinho para você aqui, preste atenção numa coisa, irmão. Ellen White viveu muitos anos, centenas de anos depois de Adão e Eva. A pergunta é: o regime de Adão e Eva no Jardim do Éden, ele é ou não era o mesmo regime dado para Ellen White no seu período, no século XIX, século XVIII para XIX? Ele é ou não é o mesmo regime para o século XXI em que nós vivemos? Porque a história de Adão é a história moderna para os nossos dias. Amados irmãos, olha o que ela diz mais ainda: a verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas, não se separam. Pelo amor de Deus, se você ainda não é convertido e convertida à reforma de saúde, essa é a primeira história de muitas que vamos ver, que fala que as famílias que marcaram a história, elas seguiam o regime de Deus. Tem muito mais, só mais dois rapidinho para nós. Patriarcas e Profetas, na página 68. Mediante a satisfação do apetite e paixão, tornar-se-iam os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Um dos males, das pestes que impedem-nos de às vezes compreender claramente o plano da redenção, é uma alimentação inadequada para o cristão. Está aqui escrito: assim diz o Senhor, através do dom profético, que há má alimentação. Sabe por quê, meus queridos? Muitos dos nossos filhos não querem saber de Deus, porque não estão sendo alimentados corretamente. E eu digo para você, lá no campo não tem McDonald's, amém? Glória a Deus. Lá no campo não tem fast food, louvado seja Deus. Lá no campo o restaurante é na nossa casa, a nossa comidinha natural e saudável, vinda sem agrotóxicos, sabia disso? Produzida com amor. Como me deleito na minha casa colher alface e rúcula. Vou colher já giló, já tem 2 pezinhos, já estão produzindo. Eu morava num apartamento, moramos por 2 anos. Durante 2 anos nós colhemos alface, espinafre, tomate, beterraba, cebolinha. E o meu apartamento era um cubículo.
E a varanda que nós fizemos a horta, ela era 1,20 por 3. Se você pretende sair para o campo e viver a vida e obedecer a ordem de Deus, comece a praticar antes. Comece a viver antes essa prática. Que as crianças ponham a mão na terra, no apartamento, igual a gente colocava lá em casa. Os nossos eram menores, e eles mexiam na terra, eles que colhiam, eles que plantavam. A criança precisa pegar o gosto, para quando ir para lá, ele não sinta saudade do celular. Até rimou, né? Quando ele for para lá, ou ela for para lá, não sinta saudade do celular, irmãos. Que delícia, irmãos. Durante essa semana eu tive que ir a um lugar e eu tive que olhar para as estrelas. Estava tudo escuro, no meio do mato. Fazer uma visita especial. Que maravilha, um ar puro, uma tranquilidade, o som dos grilos e da natureza. Nossos filhos precisam conhecer essa vida. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Fechou essa primeira parte. Eu quero convidar para ver agora qual era a vida de Adão e Eva como missionários. Desejar a todas as nações, na página 195, diz assim: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionários. E a Bíblia diz: e sereis as minhas testemunhas, recebereis o poder e sereis as minhas. Então Adão precisava entender agora que ele precisava ser uma testemunha viva de Deus. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 9 diz: fez o Senhor a árvore da vida. Vamos lá, primeiro testemunho positivo de Adão. Nós vamos ver o positivo e o negativo. O primeiro testemunho positivo de Adão era que ali no jardim do Éden, todos os dias eles iam ao encontro com Deus. Aonde? Na árvore da vida. Amados irmãos, eles ouviam a voz de Deus na virada do dia, que vinha para fazer o quê? Para ensiná-los. Agora então, preste atenção, olha que coisa interessante. O relato positivo era: nós encontrávamos com Deus, nós adorávamos Deus pessoalmente, face a face. Era o momento mais impactante da nossa vida. A experiência com Deus diariamente me leva a fazer o quê? Ter o que falar positivo para as pessoas. Qual era agora o testemunho negativo de Adão? Estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo. O testemunho negativo está em Gênesis 3, de 3 a 6. Não comereis, Deus diz, não comereis, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vendo que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável. O relato agora é um relato negativo da vida de Adão no Éden, porque ali no jardim do Éden, porque ali na sua casa, porque ali na sua residência, Deus diz: não coma, Deus diz: não pegue, Deus diz: não fale, Deus diz: não assista, Deus diz: não faça isso. E o que a gente faz? A gente faz, e aí a gente sofre o quê? As consequências. Vocês sabiam que a razão para muitas doenças hoje é uma má alimentação? Vocês sabiam que a razão para muito estresse e depressão hoje é um sono inadequado? Há pessoas que dormem de dia quando deveriam dormir à noite. Há pessoas que vão dormir meia-noite quando deveriam ir dormir às 8, 9, no máximo 9h30. Entendem bem? Há pessoas que deveriam fazer exercício e não fazem. Há pessoas que deveriam tomar água. Irmãos, eu estou numa tragédia. Meu pai não chega a tomar nem 1 litro de água por dia. Meu pai está muito mal de saúde. Minha mãe não gosta de água. Minha mãe desmaiou na minha frente com a minha filha e nós ficamos preocupados: será que a minha mãe vai morrer? O médico chegou, a ambulância chegou, e sabe o que era? Ele diz: ela não está tomando água. E depois nós fomos ver. Por quê? Porque minha mãe não queria ficar incomodando para ficar toda hora querendo ir ao banheiro. É sério, queridos. São os resultados. E Adão e Eva agora, porque comeram do fruto que não deveriam comer, eles agora têm um testemunho amargo para dar. Olha o que diz Patriarcas e Profetas 62. Testemunhando eles no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. É um testemunho, sabe? Foi uma dor para nós. Nós desobedecemos e depois nós tivemos que contemplar as folhas caindo.
Amados irmãos, terceiro testemunho de Adão e Eva, e eles tinham que falar isso. Irmãos, se há algum casal aqui que teve algum momento na vida que não viveu bem, não precisa citar que foram vocês, mas diga para os outros: não façam isso aqui, porque isso aqui leva o quê? Olha, por exemplo, uma desgraça na vida de um homem que fica na internet por alguns sites, ou fica assistindo alguns filmes. Sabe o que é? A tragédia de estar traindo a sua esposa. E da mesma forma, às vezes, uma mulher que usa uma roupa para mostrar para os homens da rua: queridos irmãos, isso não é para nós. São testemunhos, é verdade, são testemunhos negativos, e Adão e Eva tiveram que testemunhar. O terceiro testemunho deles é História da Redenção, página 50. Quando Adão fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão devia levantar-se para tirar a vida. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus. Ele tinha que testemunhar agora. Sabe por que eu estou matando esse cordeiro? Porque eu desobedeci a Deus. Terceiro testemunho de Adão e Eva. Na experiência de missionários, Adão e Eva agora eles deveriam ensinar os seus filhos a respeito de Deus. Só que no livro Patriarcas e Profetas 71 diz que Caim e Abel, eles diferenciavam grandemente em caráter, diferiam em caráter. Como agora então falar para um filho de Deus e falar para o outro filho a respeito de Deus? A mesma mensagem eles deveriam dar agora. E esses filhos, eles foram provados, assim como Adão o fora, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam. Irmãos, vamos lá. Não tem abertura para os pais. Primeiro ministério dos pais é o lar. Salvação dos filhos, ensinar para os filhos sobre Deus. Não é ensinar primeiro para os filhos como trabalhar e como ganhar dinheiro, como se preparar para a faculdade, mas é para ensinar sobre Deus. E Adão e Eva, eles tinham essa missão e eles deveriam ensinar. E você sabe qual é a história? Caim recebeu a mesma mensagem que Abel. Caim foi evangelizado do mesmo jeito que Abel. E infelizmente pode acontecer que quando você tem dois filhos no lar, ou quando vai se pregar para duas pessoas lá fora, um vai aceitar e o outro não vai aceitar. Só que quando envolve família e missão na família, irmãos, jamais podemos desistir. Segue-se a vida. Abel foi o segundo pregador. Primeiro Adão e Eva para os seus filhos. Agora Abel vai ao seu irmão e ele insta com ele para abandonar aquela vida, para se voltar para Deus. Qual foi o resultado? Patriarcas e Profetas 72 diz que Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus, da maneira divinamente prescrita, mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir a sua própria vontade. Vocês estão vendo por que eu precisaria de 3 horas para essa mensagem? Porque isso aqui nós vamos para os últimos dias. Vocês sabiam que entre família nos últimos dias, até mesmo alguns que frequentam a igreja hoje vão se voltar contra alguns da família? Um exemplo: esposa e esposa. Parece que os dois estão caminhando para o céu. Pode chegar um momento em que um vai decidir recuar na fé e o outro vai querer o quê? Avançar. E o que quer avançar vai apelar e estar para que o outro faça o quê? Se volte para Deus. E aí pode começar o momento de grande tragédia de separação na família. Aconteceu isso aqui com Caim e com Abel. Mensagem para os nossos dias, querido. Isso acontecerá nos nossos dias. Bom, mas segue as histórias, irmãos, e a gente vê agora as gerações. Depois daí, Caim, ele se afasta de Deus, vai para longe, e ali então, Caim agora estabelece uma vida conforme a sua vontade. Abel morto, Caim cego, forma uma geração perversa. Depois Adão agora tem o quê? Tem um outro filho. Mas eu queria falar para vocês, fechando a parte da pregação, irmãos, não tem abertura para não pregar o Evangelho à família. Adão, por cerca de 1000 anos, foi o pregador poderoso do Evangelho.
E eu leio assim com vocês, Patriarcas e Profetas 82. Durante quase 1000 anos, Adão viveu como testemunha dos resultados do pecado. Procurou fielmente opor-se à onda do mal. Fora-lhe ordenado instruir a sua posteridade no caminho do Senhor, e cuidadosamente guardou como um tesouro aquilo que o Senhor lhe revelou, e repetiu-o para sucessivas gerações, a seus filhos e filhos de seus filhos, até a 9ª geração. Descreveu a santa e feliz condição do homem no paraíso, repetia a história de sua queda, falando-lhes dos sofrimentos pelos quais Deus lhe ensinara a necessidade de estrita adesão à sua lei, e explicando-lhes as misericórdias providenciais para a salvação. Todavia, poucos houve que deram atenção às suas palavras. São 7 bilhões de pessoas hoje no planeta. Quantos hoje aceitam o Evangelho? Poucos. Terceiro, para fechar. Amados irmãos, Adão vive diante do juízo. No capítulo 22 de São Mateus, nós temos a história da parábola das bodas. Nessa história, nós encontramos o rei, que ele convida todo mundo agora, todo tipo de gente, pobre, rico, bonito, feio, letrado e iletrado, acadêmico ou não, intelectual ou simples. E agora no salão, tinha um salão antes do salão principal da festa. O rei vinha agora para passar a vista, para ver se tinha alguém que não havia vestido as vestes que o rei havia enviado. Como que era? O rei enviava com antecedência lá para a residência da pessoa a roupa, para que ele pudesse vir no traje que o rei queria. Quando chegava, o rei agora então olhava, e eu vou ler aqui apenas, depois leiam Grande Conflito, página 427 e 428. Mateus 22 representa o juízo de investigação. Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra de expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor. E aqui diz que o rei vinha e ele fazia uma vistoria. Quando Adão e Eva, eles foram criados por Deus, eles receberam o quê? Uma veste. Esta veste é a veste pura do caráter de Deus. E eles perderam essa veste. E eles deveriam agora novamente buscar o quê? Ser vestidos por Deus, para que eles pudessem um dia retornar para o Jardim do Éden. Na festa da eternidade, não vai entrar um que não tiver as vestes da justiça de Cristo. Hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia, meus queridos, que eu e você precisamos buscar ser vestidos pela pureza de Cristo. Amém. Pela amabilidade de Cristo, pela bondade de Cristo, pela mansidão de Cristo, pelo amor de Cristo, pela longanimidade de Cristo. Amados irmãos, Gênesis 3, verso 7. No verso 8, Deus chega e faz uma pergunta: Adão, onde estás? É o título da mensagem de hoje, para encerrar. Filho, onde você está? Amados irmãos, Adão agora está diante do juízo, e diante de Deus, um pouquinho antes, ele havia buscado resolver o seu problema. Fizeram vestes, em Isaías 59, verso 2, diz que os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e vós, Deus. Deus sabia que Adão havia se distanciado, havia se escondido atrás de uma árvore, e Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? A pergunta, irmãos, é uma pergunta física, é uma pergunta geográfica ou é uma pergunta espiritual? Nesta manhã Deus pergunta para você e para mim. Nesse momento especial Deus pergunta: filho, filha, onde você está? Em que estágio você se encontra? Onde está o seu coração? Seu coração e meu coração está no céu ou está na terra? Seu coração e meu coração está na preocupação ou na solução? Seu coração e meu coração está em Deus ou está no pecado? Deus pergunta para Adão porque Deus queria que Adão reconhecesse que ele estava no fundo do poço,
que ele estava num abismo, na escuridão e no pecado, e que Deus queria oferecer para ele o quê? O resgate. Amados, muitas coisas o pecado proporciona para nós, mas eu vou ficar aqui com um ponto. Adão agora, ao estar diante de Deus, ele está diante do juízo, e ele agora se via pecador, condenado, ele se via agora perdido. O que restava para ele diante do juízo investigativo, porque Deus estava investigando fulano, Beltrano, Maria, José, onde você está? O que você tem feito da sua vida? Como você tem aproveitado o seu tempo? O que você tem visto, assistido? O que você tem feito? Como está o seu coração? É a pergunta de Deus para nós hoje no juízo investigativo, irmão. Deus não perguntou por que você comeu o fruto. Não. Ele afirmou depois, está mais à frente aqui na mensagem, o próprio Deus chegou para: você está com medo de mim? Porque ele disse: Senhor, nós escondemos porque nós estamos o quê? Nós estamos com medo. Senhor, nós nos afastamos do Senhor porque nós vamos morrer. E o Senhor vai nos fulminar. A visão de um Deus. Mas Deus diz assim: vocês só estão com medo. Por quê? Porque vocês estão com um peso de consciência. Porque vocês comeram o fruto. Sabe, irmãos, não existe nada mais maravilhoso para nós do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir um sono em paz com Deus. Depois de se arrepender e confessar os pecados do dia, de pedir para Deus: Senhor, que amanhã eu não cometa isso, que amanhã eu não coma desse fruto, Senhor, que amanhã eu não assista isto, Senhor, que amanhã eu não vá a esse lugar, Senhor, que amanhã eu não fale esta linguagem, Senhor, que amanhã, Senhor, eu seja conforme a tua vontade. Aí vamos o quê? Vamos dormir em paz. Segue-se a história. A maldição agora cai sobre a terra por causa do pecado. Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. E eles começam a desfrutar as tristezas, as tragédias que agora então eles iriam vivenciar diariamente. E agora Deus declara: vocês se tornaram amigos da serpente, e eu quero colocar a inimizade de vocês com a serpente. A serpente não pode dominar vocês. Olha que coisa séria esse aqui, viu? O diabo não pode ter poder sobre a sua vida. Jamais se conforme que a natureza pecaminosa que você tem, ela não pode ser subjugada pela natureza espiritual de Deus. Ela não pode ser dominada e controlada pela natureza de Deus. Amados irmãos, grande conflito na página 505 diz assim: é a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Pelo amor de Deus, se tem alguém aqui nesta manhã que não está estudando a Bíblia, se existe algum jovem nesta manhã, alguma criança que não está estudando a Bíblia, eu queria te dizer que você precisa estudar a Bíblia. Irmãos, é questão séria, é questão de salvação, é a graça que vai entrar no coração e na mente, irmão. Quando nós oramos, nós ligamos a nossa mente à mente de Deus, irmão. Nós ligamos a nossa vida mortal, limitada, finita, à vida infinita de Deus, irmãos. E Deus faz uma obra maravilhosa no nosso coração, pela sua graça maravilhosa. Amém. Queridos irmãos, grande conflito 510. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e contra Satanás. Não saia você e eu desta igreja, deste recinto nesta manhã, com um pensamento de que nós não somos vencedores em Cristo, porque é mentira. É do diabo o pensamento de que nós não podemos em Cristo e por Cristo sermos vencedores. Você me pergunta: pastor, é de um dia para o outro? Não, é uma vida de vitórias, é uma vida de galgar os degraus do crescimento da santificação diariamente, irmãos. E Adão sai agora do jardim do Éden, e ao estar diante do juízo,
ele então experimenta agora a certeza que em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo, ele se tornaria um homem e uma mulher capacitados a voltar ao jardim Então juízo é o quê? Juízo é alegria, juízo é maravilha. Por quê? Porque lá está o nosso advogado, porque lá está o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos defende e é Ele que nos julga. Olha o que aconteceu com Adão, irmãos. Ali diante de Jesus, Adão esperava condenação. O que ele recebeu? Absolvição. Adão esperava maldição. O que ele recebeu? Bênção. Por isso precisamos todos os dias, Ellen White diz, dirigir os nossos pensamentos ao Santíssimo, porque lá está o nosso sumo sacerdote. Jesus intercede quando você peca e se arrepende sinceramente. Jesus intercede quando eu e você confessamos os nossos pecados. Ele diz: Pai, lembra da cruz, Pai, eu morri por ele, pecador. Ele está arrependido. Olha para ele agora, Pai, com um coração desejoso de viver uma vida santificada. Mensagem para os nossos dias. Lá estava Adão, irmãos. É lógico que se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele estaria perdido. Mas ali ele teve a fé e ele recebeu a garantia do próprio Deus, que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Você e eu não temos pés fortes, pesados, para esmagar a cabeça da serpente. Mas Jesus tem. E é nele, por ele, que nós recebemos essa garantia. Amém. Amados irmãos, eu fecho aqui, convidando você e eu para termos uma certeza: nós, diante do juízo, somos perdoados. Amém? Amém. Diante do juízo investigativo, nós somos restaurados. Amém. Pelo poder aqui do Espírito e pela intercessão de Cristo lá no céu. Amados irmãos, em casa, estude esses textos. Romanos 5,12 diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão e o pecado. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, as consequências do pecado. Romanos 5,18 diz: por uma ofensa veio o juízo para a condenação do homem. Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, a justificação em Cristo. Romanos 5,18 diz: por um só ato de justiça veio a graça para a justificação que dá a vida, Jesus, e a justiça e a sua graça maravilhosa sobre nós. Romanos 5,9: justificados pelo seu sangue, seremos por eles o quê? Por eles salvos da ira de Deus. E último, Romanos 5,21: o pecado reinou pela morte, para que reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo Jesus. Amém. Vida eterna. Amém? Amém. Que você e eu, nesta manhã, nesse momento, abracemos a palavra de Deus, irmãos. Esse livro maravilhoso, que transmite para nós nesta manhã uma história fascinante, uma história de tragédia, mas uma história de salvação, uma história de um homem, de um filho que se afastou de Deus, mas que Deus foi atrás para fazer o quê? Para resgatar. A história de uma família que viveu conforme o padrão da orientação de Deus, no estilo de vida, na vida missionária e diante do juízo, para estar em paz. Quando Adão descansou na certeza da salvação eterna. Amém? Que você e eu vivamos todos os dias na certeza de que nós respondemos: eu estou nos braços de Jesus. Amém? Onde você está, eu estou em Cristo Jesus. Onde você está, eu estou na proteção divina. Onde você está, eu estou sobre os cuidados de Deus que ama e perdoa e salva. Amém? Deus nos abençoe. Deus fortaleça a nossa fé. É o seu e é o meu desejo hoje viver conforme a vontade de Deus. Quantos gostariam de dizer isso para Deus? Amém. Vamos nos entregar a Cristo agora. Eu te convido a ficar em pé para nós orarmos.
Maravilhoso e bom Deus, Senhor querido, esses momentos aqui neste lugar, neste recinto, são únicos, são experiências indescritíveis, porque são experiências de estar diante do Senhor Deus, do Criador, daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que vai para resgatar e para salvar, diante daquele Deus que orienta qual é o estilo de vida, qual é o comportamento, qual é o lugar para se viver e para estar blindado, para estar protegido contra os males deste mundo de pecado. Estar diante do Senhor é estar diante de um Deus que diz: filho, você tem o que propagar para os outros. Filho, pregue. Filho, ensine ao mundo que com Deus é melhor, que obedecendo a Deus, que seguindo os comandos divinos, a vida é mais segura. Estar diante do Senhor é estar diante de um Deus de amor que é o nosso juiz, que nos perdoa, que nos aceita, que nos restaura e que garante a vida eterna para cada um de nós. Obrigado por esta experiência nesta manhã diante do Senhor, no nome de Jesus.